Quando todos pensavam que isso era apenas um sonho, a Mercedes finalmente fez o que ninguém esperava. Sim, você ouviu direito. A Mercedes anunciou abertamente que seu motor IASA Flux se tornou realidade. Um motor tão potente, leve e avançado que até então só existia em jornais e rumores agora está pronto para entrar no mundo real. A grande expectativa em toda essa indústria automobilística sobre o que há nesse motor que pode deixar todos para trás. Questiona-se também se essa tecnologia se tornará um problema para empresas como Tesla e BYD no futuro e por que a Mercedes a manteve em segredo por tantos anos. Neste vídeo, vamos revelar o segredo por trás do motor de fluxo IASA, como ele funciona e por que dizem que ele vai mudar o mundo dos carros elétricos. Então fique conosco até o final, porque quanto mais você assistir, maiores serão as revelações que o surpreenderão. E sim, antes de prosseguirmos para o vídeo, inscreva-se no canal para que essas informações valiosas cheguem até você em primeira mão. O que é esse tal de motor de fluxo? Essa aí é a grande dúvida que está circulando na mente de todos hoje em dia. Após este novo anúncio da Mercedes, o mundo inteiro ficou chocado com a questão o que é esse motor IASA Flux que está causando tanta preocupação em grandes empresas. Na verdade, até então as pessoas ignoravam esse motor, considerando-o apenas um experimento ou um protótipo. Havia rumores discretos sobre ele há muitos anos. Algumas pessoas diziam que era impossível, enquanto outras afirmavam que talvez não se tornasse realidade nos próximos 20 a 25 anos. Mas a Mercedes provou que todos estavam errados. Agora surge a pergunta de onde a Mercedes tirou essa ideia. Na verdade, o maior problema em comparação com os carros elétricos sempre foi a eficiência do motor e a autonomia da bateria. Quanto mais potência é necessária, maior o consumo da bateria. E quanto mais baterias você coloca, mais pesado o carro fica. Foi aí em que os engenheiros da Mercedes tiveram uma ideia revolucionária. Por que não criar um motor pequeno leve, mas com tanta potência que pudesse superar os motores de outras empresas? Se assim nasceu o conceito do motor de fluxo, IASA. O design do motor de fluxo é tão diferente que reduz o peso do carro, aumenta a autonomia da bateria e a potência é impressionante. Mas a Mercedes não o apresentou ao mundo imediatamente, porque sabia que não seria correto lançar uma tecnologia tão importante com preparativos insuficientes. Essa é a razão pela qual a Mercedes manteve isso em segredo por muitos anos. Até então, tudo não passava de rumores. Às vezes, quando alguma notícia vazava, as pessoas diziam que era apenas boato. Tudo isso não era possível. Mas agora, a própria Mercedes veio a público e disse sim, o motor Flux é uma realidade. E este é o momento que abalou a indústria automobilística mundial. O planejamento da Mercedes, que vinha sendo feito nos bastidores há tantos anos, agora vai se concretizar. Poucas pessoas sabem que a Mercedes comprou a empresa IASA em 2021. Na época, muitos consideraram apenas um negócio simples, sem dar muita importância. Mas, na realidade, a verdadeira jogada da Mercedes começou ali. A IASA era, na verdade, uma pequena empresa britânica que realizava pesquisas em tecnologia de motores. Eles haviam produzido protótipos de motores de fluxo que eram bastante avançados, mas eles não tinham dinheiro suficiente para produzir essa tecnologia em larga escala. Ao mesmo tempo, a Mercedes havia compreendido o verdadeiro potencial dessa tecnologia. Após comprar a IASA, a Mercedes deu-lhes carta branca. Disse: levem o tempo que precisarem, façam toda a pesquisa que desejarem. Basta criar um motor que se torne um exemplo para o mundo.
Depois disso, a Mercedes não realizou nenhuma coletiva de imprensa sobre o assunto por muitos anos. Por fora, tudo parecia calmo, mas por dentro, a equipe da Mercedes e da IASA trabalhava dia e noite. Os testes continuavam, as falhas persistiam. E então, melhorias surgiam. A Mercedes mantinha tanto segredo que nem mesmo suas concessionárias eram informadas. Para elas, era apenas um projeto futuro. Agora, quando a Mercedes anunciou o novo motor, todos ficaram boquiabertos. As pessoas não conseguiam acreditar que aquilo que consideravam impossível estivesse agora ali exposto no salão de exposições. Tecnologia de fluxo. Qual a diferença? A esta altura, você deve estar se perguntando: por que este motor de fluxo Y, SA, é tão especial? O que o diferencia de outros motores elétricos? Vamos explicar de forma simples o que é essa tecnologia de fluxo e como ela é muito mais potente, leve, aí varia, eficiente do que outros motores. Primeiramente, é importante entender que os motores usados em carros elétricos até agora funcionavam principalmente com o princípio do fluxo radial. Isso significa que a corrente e o campo magnético dentro do motor giram de tal forma que grande parte da energia é dissipada em forma de calor. Quanto mais potência é necessária, mais pesado e maior o motor precisa ser. Essa é a razão pela qual sempre foi difícil encontrar um equilíbrio em veículos elétricos. Ou se obtém mais autonomia ou mais potência. Não era possível ter ambos simultaneamente. Agora a tecnologia de fluxo magnético mudou completamente essa perspectiva. O motor de fluxo magnético funciona com base no fluxo axial. Mas o que é esse fluxo axial? Entenda da seguinte maneira. O projeto do motor antigo era como uma roda girando sem parar. Já o projeto do motor de fluxo é como o de um ventilador. Nele, o campo magnético e a corrente se movem em um ângulo tal que o desperdício de energia é quase insignificante. A maior vantagem dessa tecnologia é que o tamanho do motor se tornou muito pequeno. Que imagine que antes, para a mesma potência, era necessário instalar um motor de 100 kg. Agora a mesma potência está disponível em um motor de fluxo com apenas 30 a 40 kg. Isso significa que o peso do veículo foi reduzido. Menos peso significa menos pressão sobre a bateria e maior autonomia. A segunda vantagem é a sua eficiência. O motor de fluxo converte cerca de 96 a 97% da energia em potência. A eficiência dos motores antigos era inferior, e eles também geravam mais calor. O motor de fluxo permanece frio e mantém seu desempenho por mais tempo. O terceiro ponto é a densidade de potência, que significa mais potência em um tamanho menor. O motor de fluxo é tão potente que oferece quase o dobro da potência no mesmo espaço. Isso significa que você pode manter o veículo mais leve e ainda obter mais velocidade e aceleração. Agora, os engenheiros da Mercedes aprimoraram ainda mais a tecnologia de fluxo IASA. A especialidade da IASA foi ter encontrado uma combinação de ímãs e enrolamentos que tornou o motor mais compacto. É por isso que a Mercedes agora considera instalar esse motor em carros de alto desempenho como a linha Ahac AMG. Imagine um motor tão leve que pode ser levantado por apenas 2 pessoas e ao mesmo tempo tão potente que oferece o desempenho de um supercarro. Então, qual a importância disso? O motor de fluxo significa que seu carro agora será mais responsivo.
A bateria durará mais, o carregamento será rápido e a experiência de dirigir será mais divertida. Além disso, o custo de fabricação também diminui com a tecnologia de fluxo, pois ela não requer peças grandes e complexas. Isso significa que em breve a Mercedes poderá levar essa tecnologia também para carros de mercado de massa. E é por isso que outras empresas estão preocupadas. Empresas como Tesla e BYD estão agora ocupadas copiando essa tecnologia. Resumindo, graças ao motor de fluxo, os carros elétricos se tornarão cada vez mais comuns, econômico mais potente e com maior autonomia. É por isso que, após o anúncio da Mercedes, o mundo inteiro está em polvorosa. Trata-se de uma verdadeira revolução tecnológica, deixando para trás os motores antigos. Este motor vai dar um novo rumo ao mundo dos carros elétricos. E o mais especial é que a Mercedes o preparou em segredo por tantos anos e agora o apresentou à competição mundial. Porque isso representa uma ameaça para a Tesla, a BYD e outras empresas. Surge então a questão por que esse motor de fluxo IASA da Mercedes se tornou uma ameaça tão grande para outras empresas e quem tem mais medo. A resposta é simples. Empresas como a Tesla e a BYD, porque até então a Tesla era considerada a líder mundial em carros elétricos. Seus motores eram considerados os mais eficientes e avançados do mundo. A BYD também havia conquistado uma posição sólida no mercado com seus carros baratos e acessíveis. Mas agora que a Mercedes mostrou um vislumbre do motor de fluxo, todo o cenário pode mudar. Primeiramente, vamos falar da Tesla. Os motores atualmente instalados nos veículos da Tesla são baseados no design de fluxo radial. Esses motores oferecem bom desempenho, mas seu tamanho e peso são maiores do que os dos motores de fluxo. Os motores da Tesla exigem um sistema de refrigeração de grandes dimensões e aquecem rapidamente quando operam em alto desempenho de forma contínua. Por outro lado, o design do motor de fluxo é tal que ocupa menos espaço, é leve e pode oferecer desempenho máximo por mais tempo. Agora, se alguma montadora afirmar que pode fornecer o dobro da potência em um motor com metade do tamanho do motor da Tesla, obviamente a Tesla ficará preocupada, pois não se trata apenas de desempenho. Trata-se também de custo e autonomia. O motor de fluxo é leve, o que reduz o peso do carro e aumenta a vida útil da bateria. Isso significa que a Mercedes poderá fabricar carros como os da Tesla no futuro e que sejam muito mais baratos e potentes. Agora vamos falar da BYD. A BYD se destacou no mercado por fabricar carros elétricos baratos e confiáveis, mas seus motores ainda utilizam a antiga tecnologia radial. Isso significa que o desempenho não é tão forte. Se a Mercedes começar a produzir o motor de fluxo em larga escala e reduzir seu custo, será difícil para empresas como a BYD competirem. Na verdade, o motor de fluxo é considerado um divisor de águas na indústria de veículos elétricos, porque oferece 3 vantagens simultaneamente: mais potência maior, autonomia e menor custo. Até agora, nenhuma empresa conseguiu equilibrar esses 3 fatores. Ou o alcance era bom, mas a potência era menor, ou a potência era maior e o alcance era reduzido. O motor de fluxo mudou completamente esse equilíbrio. Outra grande vantagem é a flexibilidade de design. O motor de fluxo pode ser instalado em espaços pequenos, o que proporciona maior liberdade no design do interior do carro. Ele também pode ser instalado em veículos onde motores elétricos
não eram viáveis até então. Agora imagine se a Mercedes implementasse esse motor em seus modelos AMG e os lançasse no mercado. Então, por que as pessoas se interessariam pela Tesla quando a AMG oferece desempenho de supercarro, maior autonomia e a confiabilidade da Mercedes? Isso certamente aumentará os problemas da Tesla. A BY. D também teme que a Mercedes possa levar essa tecnologia para veículos acessíveis, pois se isso acontecer, a BYD poderá perder a liderança em veículos elétricos baratos e duráveis. Na verdade, o mercado de motores de fluxo é tão promissor que outras empresas têm apenas duas opções: ou pesquisam essa tecnologia por conta própria ou a compram da Mercedes. E se a Mercedes mantiver o controle sobre ela por meio de patentes, poderá permanecer na liderança por muitos anos. É por isso que se diz que esse motor de fluxo da Mercedes será um divisor de águas na indústria de veículos elétricos. Não se trata apenas de um novo motor, mas de uma tecnologia que mudará o rumo dos carros elétricos. E é por isso que a Tesla, a BYD e outras empresas perderam o sono. Testes e resultados. O que a Mercedes provou. A essa altura, já entendemos o que é o motor de fluxo, IASA, e como ele está se tornando uma ameaça para outras empresas. Mas a questão é onde a Mercedes o testou até agora e o que provou ao mostrá-lo ao público. Vamos contar a história de toda essa jornada. Quando a Mercedes comprou, a empresa IASA iniciou testes secretos com esse motor. Inicialmente, ele era usado apenas para pequenos testes em laboratório, como verificar sua potência em um dinamômetro, realizar testes de refrigeração e avaliar sua eficiência em funcionamento prolongado. Nos primeiros anos, os resultados não foram muito bons. Às vezes, o motor superaquecia. Às vezes, suas placas magnéticas quebravam. Mas a equipe da IASA foi aprimorando o sistema gradualmente. Em 2022, a Mercedes preparou o primeiro protótipo funcional desse motor. Ele foi testado inicialmente na plataforma do Mercedes EQS. O EQS é o carro elétrico topo de linha da marca que até então utilizava um motor radial. Com a instalação do motor de fluxo magnético, observou-se que o peso do carro diminuiu-se em cerca de 70 kg e a autonomia da bateria aumentou em aproximadamente 12%. Os engenheiros ficaram muito satisfeitos com a notícia. Depois disso, começaram a testar esse motor na série AMG. Os modelos AMG já são famosos pelo alto desempenho. O motor de fluxo também fez maravilhas nesse quesito. Nos modelos AMG, EQ e AMI, o motor de fluxo aumentou a velocidade do carro de 0 a 100 km por hora em cerca de 0 segundos, e isso sem sobrecarregar muito a bateria. A Mercedes testou o AM-ROT EQE equipado com o seu motor de fluxo por 24 horas seguidas em sua pista particular, e constatou que o motor não superaqueceu muito e não houve queda de potência. Este teste foi crucial, pois, nos motores antigos, o aquecimento era rápido, devido à condução contínua em alta velocidade, resultando em queda de desempenho. O motor de fluxo demonstrou capacidade de manter o desempenho máximo por longos períodos. Em seguida, a Mercedes deu um passo além e o testou em SUVs nos modelos EQ-SUV e QSUV. Os SUVs são mais pesados e exigem mais torque, mas o motor Flux provou seu valor também nesse quesito.
O veículo ficou mais leve, a aceleração mais suave e a eficiência da bateria também melhorou. Em 2024, a Mercedes finalmente apresentou esse motor à imprensa em um evento privado. Lá eles testaram o EQS equipado com o motor Flux na pista de testes. Todos ficaram surpresos quando o EQS acelerou de 0 a 100 km por hora em apenas 3 segundos. Ao verem uma aceleração tão suave e rápida, as pessoas tiveram a impressão de que ele estava se comportando como um carro AMG com motor a gasolina. A Mercedes também mostrou nesta demonstração como a autonomia da bateria melhorou com o motor Flux. Eles testaram a versão EQE Flux e a versão EQE normal juntas na pista. A bateria do EQE normal descarregou, mas o Flux EQE ainda tinha mais 50 km de autonomia. Após esses testes e demonstrações, a Mercedes provou que o motor de fluxo não é mais apenas um protótipo de laboratório. Ele agora está pronto para produção e poderá ser instalado não só em modelos de luxo, mas também em carros elétricos de gama média e de entrada no futuro. Essa iniciativa da Mercedes representa um desafio para outras empresas. Ela demonstrou ao mundo o enorme potencial da tecnologia de fluxo. Agora a Tesla, a BYD e outras empresas também precisarão aprimorar seus motores para se manterem competitivas. Impacto no mercado global. Quando a Mercedes apresentou o motor de fluxo IASA ao mundo, não se tratava apenas de um novo motor, mas sim de um grande golpe para toda a indústria automobilística global. Agora, a questão é qual será o impacto desse motor no mercado global, como isso mudará a estratégia das empresas e qual será a diferença para os consumidores comuns. Vamos entender isso de uma maneira bem simples. Primeiramente, vamos falar das grandes marcas. Empresas como Tesla, BYD, Ford, Hyundai e Volkswagen estavam na corrida para conquistar o mercado investindo em veículos elétricos. A Tesla tinha o estigma do desempenho e BY deu dos preços baixos e da maior produção. Mas o motor Flux da Mercedes entrou na disputa e mudou o jogo. A Tesla tem sido considerada a empresa de veículos elétricos mais popular do mundo até o momento. Seus motores são muito eficientes, mas o motor Flux é ainda mais leve, mais potente e oferece maior autonomia. Isso forçará a Tesla a reformular sua tecnologia de motores. Caso contrário, os modelos Flux da Mercedes começarão a apresentar desempenho igual ou superior ao da Tesla. E quando desempenho, autonomia e luxo se unem, para onde irão os clientes? Esse temor assombra a Tesla. Falando da BYD, ela conquistou seu espaço no mercado de veículos elétricos, produzindo mais veículos a preços mais baixos. Mas com a chegada da tecnologia, Flux e Siano e Mercedes também a introduzirem modelos mais acessíveis, a BYD poderá sofrer um grande prejuízo. Empresas como a BYD agora terão que investir mais em pesquisa e desenvolvimento para se manterem competitivas. O motor de fluxo também representa um grande desafio para empresas como Volkswagen, Hyundai e Ford. Até então, essas empresas vinham se destacando ao aprimorar a tecnologia e o design de suas baterias. Mas a Flux Motor mostrou que o verdadeiro desafio está no motor. Agora essas empresas também terão que planejar a modernização de seus motores. Agora vamos falar sobre o cliente, ou seja, o cidadão comum. Os veículos elétricos se tornarão mais acessíveis
nos próximos anos, devido ao motor de fluxo. Antes dizia-se que os veículos elétricos eram caros e tinham pouca autonomia. Mas como o motor de fluxo é mais leve e a bateria proporcionará maior autonomia e o custo de produção poderá ser reduzido. Quando essa tecnologia chegar aos carros de mercado de massa, mais pessoas começarão a comprar veículos elétricos. Além disso, o desempenho dos veículos elétricos também será excelente, devido ao motor de fluxo. Antigamente, acreditava-se que a sensação de dirigir um carro a gasolina não era possível em um veículo elétrico. Mas graças ao motor de fluxo, agora será possível obter alto torque, maior aceleração e uma experiência mais suave. Isso quebrará as ideias preconcebidas sobre veículos elétricos. Em termos de mercado, o setor de veículos elétricos já está crescendo muito rapidamente. De acordo com um relatório da Bloomberg, até 2031, em cada 2 carros vendidos no mundo será elétrico. E após a chegada de tecnologias como o Flux Motor, esse crescimento se acelerará ainda mais, pois as empresas agora poderão fabricar veículos elétricos mais confiáveis e com melhor desempenho. Outro grande impacto será o aumento significativo da concorrência entre as empresas. Atualmente, a Tesla e a BYD lideram o mercado de veículos elétricos. Mas com o motor Flux, a Mercedes também se tornou uma forte concorrente nessa corrida. Isso forçará outras empresas a trazerem novas inovações, o que em última análise beneficiará os consumidores. Agora vamos falar sobre a economia global. Com o aumento do uso de motores de fluxo, haverá também uma mudança na demanda por baterias, pois a eficiência das baterias em veículos melhorará, reduzindo o consumo de materiais e, consequentemente, os custos. Isso tornará os veículos elétricos ainda mais baratos. Outro benefício será para o meio ambiente. Com o aumento do uso de veículos elétricos, o consumo de gasolina e diesel será reduzido, o que diminuirá as emissões de carbono. Muitos países já anunciaram que irão proibir a circulação de carros a gasolina e diesel até 2035. Essa transição se tornará mais fácil com tecnologias como o motor de fluxo. Benefícios. O que isso significa para as pessoas comuns? Agora que a Mercedes revelou ao mundo a verdade sobre o motor de fluxo, a grande questão é o que isso significa para o cidadão comum. Afinal, essa nova tecnologia é exclusiva para os muito ricos ou estará ao alcance de todos em breve? E o mais importante quando chegará ao mercado. Vamos explicar tudo para você, ponto por ponto. Primeiramente, vamos falar sobre os benefícios. É isso que vai impactar seu bolso e seu carro. A principal vantagem do motor de fluxo é que ele torna o veículo mais leve. Com um veículo mais leve, há menos pressão sobre a bateria, que, consequentemente, tem maior autonomia. Ou seja, não está longe o dia em que os veículos elétricos terão uma autonomia de até 800 a 1000 km. Atualmente, as pessoas não compram veículos elétricos porque precisam ser recarregados constantemente. Mas com a chegada do motor de fluxo, esse problema praticamente acabará. O segundo ponto é o desempenho. Muitas vezes, as pessoas dizem que os veículos elétricos não têm a mesma aceleração e diversão dos carros a gasolina. E o motor de fluxo também eliminará essa queixa. Esse motor é tão potente que seu carro andará rápido, com funcionamento suave e sem superaquecer. Ou seja, agora, o desempenho de um carro esportivo também estará disponível em carros elétricos. A terceira vantagem é o tempo de carregamento. A eficiência da bateria aumenta graças
ao motor de fluxo. Quando a bateria não estiver muito carregada, o carregamento também será rápido. Isso economizará seu tempo e viagens de longa distância se tornarão mais fáceis. Agora vamos falar sobre o preço. As pessoas pensam que o motor de fluxo significa nova tecnologia e que nova tecnologia significa preço mais alto. Mas a Mercedes afirma que o custo do motor de fluxo diminuirá assim que a produção aumentar. Seu design é tão simples que facilita a fabricação em larga escala. Isso deve acontecer nos próximos 2 a 3 anos. Os preços dos carros com motor de fluxo não serão maiores do que os de veículos como Tesla e BYD, o que é um grande alívio para o consumidor comum. Uma vantagem desse motor será que, com a chegada dos carros equipados com ele ao mercado, haverá pressão também sobre outras montadoras. Eles também tentarão trazer essa tecnologia. Isso dará mais opções aos clientes e os preços cairão ainda mais. Com motor de fluxo, seu carro ficará mais rápido, mais inteligente, mais econômico e terá maior autonomia. É por isso que as pessoas o consideram um divisor de águas na indústria de veículos elétricos. Agora vamos à pergunta mais importante: quando e onde? Afinal, quando esses carros da Mercedes com motor de fluxo chegarão ao mercado? A Mercedes afirmou claramente em seu comunicado que o motor de fluxo já está totalmente pronto para a produção. Neste momento, este motor encontra-se na fase final de testes. A empresa planeia lançá-lo inicialmente na sua gama AMG, ou seja, o motor de fluxo será visto primeiro em veículos de alto desempenho. Quanto ao cronograma, a Mercedes anunciou o lançamento do seu primeiro carro de produção com motor de fluxo até o final de 2025. Este carro será visto primeiro nos modelos A, M, G, ECO, EQSS, e a partir de 2026 será gradualmente introduzido em outros modelos também. Inicialmente, esses carros chegarão ao mercado europeu e americano devido à alta demanda por veículos elétricos nessas regiões. Depois disso, por volta de 2027, a empresa o lançará na Ásia e em outros países. Países como a Índia também não ficarão de fora dessa corrida. É possível que, entre 2027 e 2028, a Mercedes, com motor Flux, já esteja circulando pelas ruas da Índia. A meta da Mercedes é que até 2030 todos os seus modelos elétricos venham equipados com motor de fluxo, e se tudo correr conforme o planejado, outras empresas também seguirão essa tecnologia. Agora está claro que o motor de fluxo não é apenas um projeto dos sonhos. É uma realidade e estará disponível no mercado muito em breve. No futuro próximo, os veículos elétricos não serão mais um privilégio dos ricos, mas se tornarão uma opção acessível para todos. O futuro da indústria automotiva. Será que isso vai mudar tudo? Agora que a Mercedes revelou o motor IASA Flux, a grande questão é se essa tecnologia realmente vai revolucionar toda a indústria automobilística. Será que todas as montadoras vão correr atrás dessa tecnologia nos próximos anos? Veja bem, o impacto do motor Flux não vai se limitar apenas à Mercedes. Essa tecnologia é tão avançada, é eficaz, que outras empresas não podem ignorá-la. Engenheiros da Tesla, BY, de Volkswagen, Hyundai e Ford estão todos estudando esse motor, pois sabem que se não atualizarem seus motores a tempo, ficarão para trás nessa corrida. Hoje, a indústria de veículos elétricos já está passando por uma grande transformação. As pessoas estão abandonando os veículos a gasolina e diesel em favor dos elétricos.
mas o motor de fluxo acelerou ainda mais essa mudança, pois agora as maiores queixas sobre os veículos elétricos são a baixa autonomia, o longo tempo de carregamento e o baixo desempenho. Tudo isso parece estar mudando. Isso significa que no futuro, não só os veículos elétricos venderão mais, como também será impossível para os veículos a gasolina e diesel competirem com eles. Graças ao motor de fluxo, os veículos elétricos estão agora alcançando desempenho semelhante ao de supercarros. E tudo isso de uma forma mais acessível e sustentável. Mas isso não significa que as outras empresas ficarão paradas. Empresas como a Tesla já estão trabalhando em seus motores. Elas também tentarão trazer novas tecnologias, como o Flux, ou até mesmo algo melhor. A BYD também está se preparando para introduzir algo semelhante em seus modelos mais acessíveis. Isso significa que a competição ficará ainda mais acirrada. Mas uma coisa é certa, o motor Flux provou que novos padrões foram estabelecidos na indústria de veículos elétricos. Agora as empresas não poderão simplesmente vender um veículo elétrico ao cliente. Elas terão que oferecer um veículo rápido, econômico e com maior autonomia. Devido a essa tecnologia, a demanda por veículos a gasolina e diesel diminuirá ainda mais rapidamente nos próximos anos. E é possível que até 2030 os veículos elétricos se tornem comuns na maioria dos países. Isso significa que o motor de fluxo não só mudou o futuro da Mercedes, como também alterou o rumo de toda a indústria automobilística. Agora resta saber qual empresa conseguirá competir com a Mercedes nessa corrida. Mas por enquanto, a vantagem parece estar nas mãos da Mercedes. Kim, hoje você aprendeu como o motor de fluxo pode revolucionar toda a indústria automobilística e como os veículos elétricos se tornarão uma parte importante de nossas vidas nos próximos anos. Agora, essa corrida promete ficar ainda mais interessante e continuaremos trazendo todas as novidades para você.